Bom dia, Mães com Fé. Hoje, 28 de agosto de 2017, são 7 horas da manhã e a gente vai continuar com a série do livro Pastoreando o Coração da Criança. Nós já estamos no capítulo 9, que a gente vai falar hoje, adotando métodos bíblicos, os tipos de comunicação. Na semana passada, a Tati falou sobre bom dia, tudo bom aí, Tati? Tá tudo certo? A Tati falou a semana passada sobre a importância da comunicação, né? Com nossos filhos. Como é importante a gente compreender, como é importante a gente ouvir, né? Não só com nossos filhos, mas nos nossos relacionamentos em geral. Muitas vezes a gente está preparado para falar, mas a gente não consegue ouvir. E se a pessoa está falando com a gente já está pensando no que a gente vai responder. E isso não é diferente com nossos filhos, e eles percebem esse descaso da gente, às vezes inconsciente, né? Então, nesse capítulo 8, muito importante, ele dá essas dicas para a gente conseguir ouvir, conseguir compreender. Qual que é o objetivo de tudo isso? Amém? Qual que é o objetivo de tudo isso? A gente conseguir desvendar o coração dos nossos filhos, né? A gente conseguir ter essa compreensão do que está acontecendo lá dentro, qual é a causa, né, da ira, do problema. Então a gente sempre incentiva isso, né? O pastor Ted Tripp, o autor do livro Pastoreando o Coração da Criança, o qual nós estamos seguindo, ele sempre incentiva isso. A gente primeiro desvendar o coração da criança através de uma boa comunicação, ser um bom ouvinte, tentar compreender, tentar se colocar no lugar da criança, olhar o mundo através dos olhos dela, né? Que eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? E principalmente, né, estar acima da criança como autoridade, porque Deus lhe chamou a exercer a disciplina e correção sobre o seu filho. Então você é autoridade, a autoridade eleita por Deus na vida do seu filho. Uma autoridade benevolente, graciosa e amorosa, né? Como a gente sempre tem falado aqui, não uma autoridade imposta, uma autoridade que cobra, como sendo o provedor, o principal ali na casa, né? E uma autoridade ao lado. O que é essa autoridade ao lado? Que também é uma coisa assim que a gente vai descobrindo, né? Como Deus é a autoridade sobre nós. É uma autoridade ao lado do seu filho é quando você também se reconhece como um pecador. Então você está do lado dele, fala, eu também sou um pecador, eu também preciso da graça de Deus, mas eu também luto com a ira dos outros, né? Então é importante você ser autoridade acima, mas também estar ao lado como sendo um ser humano que precisa da graça de Deus, um ser humano pecador. Então assim, hoje a gente vai falar sobre os tipos de comunicação, né? Geralmente a gente reduz a criação dos filhos a 3 regras. Quais são? Primeiro, a 3 fases, né? Melhor dizendo. Regras, correção e disciplina. Aí o que acontece? Você dá as regras para o seu filho, né? Aí na segunda fase da correção vem quando ele quebra essas regras. E na terceira fase vem a punição, né? Cada pai um tipo de punição para o seu filho. E aí você anuncia o preço que ele pagará por ter quebrado essas regras, né? Aí ele observa, né, o pastor Ted Tripp, né? Toda família precisa disso, né? Precisa dessas fases, dessas regras. Porém, o que é ruim? É que para muitos isso se torna toda a extensão da comunicação dentro de casa, né? Tem a regra, aí quebrou a regra, vem a correção, e da correção vem a punição. Então, não é tão simplista assim, né? As coisas não são tão simples assim, né? Existe todo um tapete, toda uma tapeçaria, né, de comunicação, de momentos que é para falar. Tem momentos que você tem que falar de um jeito, momento que você tem que falar de outro. Tudo isso você tem que perceber o seu filho, né? Perceber o coração do seu filho, né? Então aqui a gente vai discutir uma rica extensão de comunicação que vai sustentar tudo o que você diz ao esclarecer as regras, né? O porquê dessas regras que você colocou dentro da sua casa, esses limites para o seu filho, né?
E aí, será que a sua comunicação se resume só a essas 3 fases, né? Então vamos lá. Quais são os tipos de comunicação que a gente vai falar? O encorajamento, tem bastante coisa, mas eu vou tentar ser rápida, né? O tempo é curto, mas como eu sempre incentivo vocês a lerem o livro Pastoreando o Coração da Criança, é um livro muito vasto, muito rico, não dá para ser simplista, tá? Com a educação dos filhos, a gente tem que se esforçar, tem que estudar, e é gostoso de ler, você vai lendo, vai vendo um capítulo outro, né? Complementa o outro. E a gente tem vídeos também deles disponíveis no YouTube, bem bacanas para você assistir, ter uma ideia geral do que vai falar. Então, assim, quais são os tipos de comunicação que ele aborda? Encorajamento, correção, repreensão, apelo, instrução, aviso, compreensão, ensino e oração. Peraí, não precisa fugir, não precisa fugir do vídeo, porque fala assim, não, é muita coisa, não dá, não tem essa paciência, né? Eu já vou logo para os finalmente, né? Mas vamos ver que não é tão difícil assim, com o tempo a gente vai se acostumando, né? Então, assim, ele fala, né? Precisamos modificar o modo de falar a cada momento, de acordo com a necessidade, como eu já falei. Então a gente procurou uma base bíblica para isso, né? Em 1 Tessalonicenses 5,14, tá? Se você quiser abrir, 1 Tessalonicenses 5,14. Mostra as diferentes condições de ouvinte que exigem formas diferenciadas de falar. Eu vou ler aqui com vocês. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Então, olha só, Jesus, né, Deus já inspirou assim a gente a ter um tipo de abordagem para cada situação e para cada tipo de pessoa, como não é diferente com as crianças, né? Aí ele dá um exemplo, né? Causamos grande dano quando não usamos o tipo de comunicação apropriada para o momento. Por exemplo, né? Ele cita o exemplo acho que é o filho dele, que estava todo mal arrumado para sair, não penteou o cabelo, não escovou os dentes, colocou uma roupa qualquer que não combinava, um sapato. Enfim, só que assim, ele foi lá e falou, você não pode, tem que obedecer, você tem que se trocar direitinho. Mas aí ele percebeu que não era uma rebeldia dele. Ele realmente, assim, ele não teve assim a sensibilidade de se arrumar melhor, não teve a condição no momento. Então ele percebeu que aquilo ele estava sendo injusto, né? Que ele precisava de uma instrução paciente, explicar o porquê que ele tem que se trocar, porquê que ele tem que se arrumar melhor para aquela determinada situação. Entendeu? Então é diferente. Você achar que ele fez isso, né, por rebeldia, que daí os pais sabem, né? Tem que ter essa sensibilidade. E se ele fez isso por falta de instrução, né? O primeiro tipo de instrução é encorajamento, né? A gente ouve falar muito até no livro As 5 Linguagens do Amor, que é um livro muito bacana, que serve também para relacionamento entre pais e filhos, né? Não só entre casais. Ele fala sobre o encorajamento. Então, o primeiro tipo de linguagem, comunicação que inspira e enche de coragem, né? Por exemplo, né? Uma criança que ela já sabe que ele cita um exemplo, né? Um menino que ele fala, não, eu não quero entrar nesse jogo porque eu sempre acabo me irritando. Eu sempre vou me irritar, eu sei que eu vou bater no final, então eu não quero entrar nesse jogo. O que está acontecendo? Ele está precisando de coragem, ele está precisando de esperança, né? Aí ele fala, nossos filhos conhecem a dor do fracasso, eles, assim como nós pais, ocasionalmente, olhamos para as circunstâncias sem esperança, né? A gente fala, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, esse menino ele já sabia sua fraqueza, né? Que ele ia se irritar, ia acontecer uma briga, então ele falou, eu prefiro não entrar no jogo. Com a sensibilidade dos pais, ele viu que ele precisava não de uma repreensão, de um ensino, ele precisava de um encorajamento, né? Ajudar o seu filho a
avaliar as razões dos desapontamentos dele, né? Ajudá-los a entender as promessas de Deus para a vida dele, a encontrar coragem, esperança e inspiração em Deus, que está perto dos que têm coração quebrantado e contrito, né? Olha aí você já está entrando no caminho para poder falar da esperança de Deus, né? A instrução a Deus, que a gente fala, o ensinamento de Deus para o seu filho conhecer mais a Deus, são nessas situações. Não só na hora estipulada de fazer um culto ou de ir à igreja e falar, abre em 1 Coríntios 13, vamos falar sobre o amor. É importante, mas a gente tem que aproveitar os nossos tipos de comunicações e situações com nossos filhos para falar da esperança que Deus dá, do amor de Deus, né? E é isso aí, Tati, precisa de incentivo, né? O segundo tipo de comunicação, a correção. A correção, ela, né, como o próprio nome já diz, ela conserta algo que está errado. Dá entendimento do que está errado, do que pode ser feito para corrigir o problema. Ajudar a avaliar os padrões de Deus e ensina a avaliar o comportamento em relação àquele padrão. Será que isso que você fez está nos padrões de Deus? Né? Vamos corrigir isso. Será que essa atitude que você está tendo aí comigo, você está... Né, ele cita uma situação em que a esposa está conversando com a filha só está balançando a cabeça e concordando. Mas aí ela viu que ela precisava de uma correção. Ela falou assim, você não o seu coração está longe da sua cabeça. Aí a menina, né, acordou e... Então isso é uma correção. Outro tipo de comunicação é repreensão. Ela censura um comportamento. Por exemplo, a gente sabe que você não precisa, que a gente não pode falar para alguém que você precisa morrer, são palavras fortes que a criança às vezes não tem ainda essa compreensão de que certas coisas a gente pensa, mas não pode falar, né? Então a gente tem que repreender, né? Tem que ensinar nossos filhos que há limites necessários à liberdade de falar. Como eu te odeio, desejo a sua morte. Aí o que acontece? Isso traz o alarme dos pais, né? É errado falar assim, isso é uma repreensão. Então você já fala, isso está errado, né? Seria tocou o alarme, né? Uma coisa mais urgente. O apelo. O apelo é uma comunicação séria e intensa. Você rogar, solicitar, até implorar, mas não mendigando, né? Mas uma forma especial de comunicação para uso em caso de extrema importância. É o forte apelo de um pai a uma mãe, entendendo seu filho e conhecendo os caminhos de Deus, recebendo o extremismo de um determinado momento que roga-lhe com sabedoria e fé. Então, assim, por exemplo, o pecado da pornografia, né? Você sabe que ali, naquele momento, vai ter um tipo de pornografia, ou seu filho... pegou seu filho se envolvendo com algum tipo de pornografia, isso daí exige sim um apelo, rogar mesmo para o seu filho, não faça isso, implorar e mostrar na Bíblia por que não pode se fazer isso, tá? Então isso daí exige sim uma comunicação séria e intensa, seria um apelo. Um outro tipo de comunicação é a instrução. A instrução é uma informação que ajudará seu filho a entender o mundo, né? Precisam de um referencial pelo qual possa entender a vida, né? A sabedoria bíblica, ele cita também Salmos 119, 98 a 100, tá? Ele fala sobre a gente falar sobre como é importante a gente buscar a sabedoria em Deus. É bom ser inteligente, é bom ser esperto, é bom competir às vezes, né? Ganhar, perder também é importante, mas quando a gente tem a sabedoria que vem de Deus, ela nos dá soluções muito maiores para nossas vidas. Ele cita o exemplo da filha dele que, em condições de crise financeira, ela precisou ir para a escola pública, né? E aí ele viu ela entrando naquele portão, adentrando, e sabia que lá ela não ia ter os amigos que ela tinha e que ela ia encontrar situações diferentes, né? E aí ele sempre tinha ensinado a palavra para ela, né? Mas daí ele, voltando, ela contando as situações, os casos de pessoas que se apresentaram a ela e falaram mal de outras, depois mostraram-se amigas, enfim, e ela agiu com sabedoria, né? E a sabedoria vem do conhecimento da palavra, do temor a Deus, não do medo de Deus, mas quando a gente teme a Deus pela sua palavra.
Isso nos dá sabedoria. É muito importante a bagagem do seu filho ter essa sabedoria, gente, que é diferente de inteligência, tá? A sabedoria, ela vem do conhecimento da palavra de Deus. Outro tipo de comunicação é o aviso. Colocam em guarda contra um provável perigo, né? Então tem uma ponte quebrada ali, você coloca uma placa, é mais ou menos assim, não vá por aí. Ele cita muito Provérbios, né? Então o aviso, ele é uma frase esclarecendo que a atitude A conduz à consequência B. É mais ou menos a lei do semear e colher, que a gente vê muito em Provérbios, né? Por exemplo, a preguiça leva à escravidão. Tudo isso são verdades bíblicas, não para serem recitadas decoradamente na hora que sai de casa, né? Preguiça leva à escravidão. Não, é assim, é a lei do semear e colher, é o seu filho entender que tudo que ele fizer, ele vai colher. Tudo que ele plantar, ele colhe. Né? É lógico que tem a misericórdia de Deus, que Ele muda, né, nossos caminhos, muitas coisas que fazemos errado, né? Essa é a misericórdia que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, a graça de Deus, que erramos e Ele nos perdoa. Porém, a lei do semear e colher, ela é uma prevenção para o seu filho não sair errando por aí, né? Ele saber que muitas coisas acontece, você fez isso, acontece aquilo. Isso né, como eles dizem, é batata, não tem jeito. Então, ele fala, né, que Provérbios ajuda muito nisso, né? Eu vou até citar se você quiser anotar, Provérbios 12, 24, Provérbios 13, 18, Provérbios 14, 23, são alguns exemplos dos provérbios que são bacanas a gente ensinar aos nossos filhos. Eles começam a internalizar essa verdade, né? Suas atitudes são poderosamente influenciadas. Exemplo, isso aqui eu já falei. Suas atitudes são poderosamente influenciadas. Uma outra forma, outro tipo de comunicação é o ensino. Às vezes o ensino acontece antes que se precise dele, né? Com frequência é realizado mais poderosamente após um fracasso ou problema. O ideal seria acontecer antes, né? Mas geralmente a gente não se atenta àquilo, acontece alguma situação chata, algum problema, e aí a gente vai lá e ensina com mais poder, né? Aí é através do conhecimento da Escritura, sempre, né? Você ajuda o seu filho a entender a si mesmo, os outros, a vida, a revelação de Deus e o mundo. É necessário partilhar ativamente o conhecimento com seus filhos, né? Ensinando sempre, sempre, gente. Um último tipo de comunicação que eu achei tão bacana, isso eu acho super verdade, é a oração. A oração é um tipo de comunicação que a gente faz com os nossos filhos. Olha que legal, olha que interessante, né? A oração é um elemento essencial de comunicação entre pai e filho. Uma penetrante percepção a respeito dos filhos acontece enquanto oramos. Olha só. Entender o que oram e como oram é sempre uma janela para as suas almas. Então, assim, a gente ouvindo a oração do nosso filho, a gente entende um pouco do que está na alma dele, né? Porque ele vai se abrindo para Deus, coisas às vezes que ele não se abrem com a gente. Então, não só uma forma, né, de ouvir, mas a oração ela tem esse grande poder de comunicação, né? Então, vamos orar, filho? Vamos. Então dá a oportunidade para o seu filho falar um pouco, mesmo que seja uma oração curta, porque muitas vezes ele fala, eu não sei orar, não quero orar, mas é um treino, né? Não precisa assim forçá-lo, né, a orar ou recitar, mas ensine-o a ser amigo de Deus, né? A falar com Deus como um amigo, né? Como um amigo companheiro, um amigo que está ele está sob autoridade, lógico, né? Mas que está ali para ouvi-lo e ter misericórdia de seus fracassos, de seus pecados, né? Então você tem que incentivar essa intimidade dele com Deus. E através dessa oração, junto com seu filho, você vai conhecendo mais a sua alma, né? Que nada mais é do que o coração, né? Que é o nosso objetivo principal. E a oração do pai, olha só, e o pai, na vez do pai orar com o filho, a hora que o pai vai orar, falar, a oração do pai fornece instrução e entendimento à criança. Então, assim, você está orando
e ela só está assim, absorvendo aquilo, ela está se instruindo e está entendendo melhor o relacionamento seu com Deus. Olha que bonito, gente. E aí ele conclui: ao ouvir a sua oração, seu filho receberá a comunicação de sua fé em Deus, né? Olha só. Às vezes a gente expressa, fala, vai à igreja, mas a oração ela denuncia, né? Ela mostra assim, ela comunica para o seu filho a sua fé, né? E o seu amor a Deus e o seu coração contrito diante de Deus. Então é isso, esses são os tipos de comunicação, espero ter ajudado vocês. Esse vídeo ele é sempre feito ao vivo às segundas-feiras, nós estamos já no capítulo 9, a semana que vem a Tati vai falar do capítulo 10, que é... Vamos ver aqui. Uma vida de comunicação. Olha, para você ver, né, o tema, já estamos no 3º capítulo sobre comunicação, então como é importante, né? Olha só a importância da comunicação com nossos filhos. Ele dá várias dicas, né? Como a gente se comunicar, como entender, como ter essa relação de amor, né? Não pensar só na punição, mas sim antes, né? Vamos prevenir, né? Então, a gente não pode resumir nossa vida com nossos filhos só nessas regras, nessa correção e nessa punição. A gente tem que entender. E é uma vida de comunicação, que ela vai falar semana que vem. Essa semana a gente vai encerrar o mês dos pais, mês de agosto, né? Ainda a gente tem 3 lives às 21 horas. Vai ter uma terça com o pastor Rodrigo, vai falar sobre a importância da figura do pai. Na quarta-feira, o Daniel, meu marido, ele vai falar com vocês sobre José, sobre um pai amoroso que foi José, né? O pai de Jesus. Muito bacana essa abordagem também, serve pra gente, pro nosso chamado. Na quarta-feira, na quinta-feira vai ser o Romeu Maffei, é um médico gastroenterologista, mas também um líder espiritual muito bacana, muito experiente. O Romeu, ele é marido de uma de nossas intercessoras, a Cleoni. Ele é um pai muito amoroso, muito sábio, a gente sabe disso. Sempre foi um paizão pro pessoal da igreja, né? Meu marido é da época que os filhos eram adolescentes, ele sempre tem muito carinho por ele, assim como muita gente tem. Então a gente convidou ele também para encerrar o nosso mês dos pais, falar com a gente, tá bom? Não perca. E acho que é isso que a gente tem para falar, né? A Tati está colocando as datas de quem vai falar, a gente vai publicar os temas. Fique atento aí, a gente teve palavras maravilhosas durante esse mês com os pais. Então, elas estão todas no nosso canal do YouTube, tá? Mães com Fé. Mas no nosso site tem os links separados, tá? Então, se você entrar no nosso site www.mãescomfé.com.br, você tem o link lá que a gente já colocou Pais com Fé. Lá só tem palavras, tem vídeos, todos os vídeos que a gente fez no mês de agosto estão disponíveis lá, tá? A palavra de pessoas assim que a gente convidou, do pastor Cláudio Duarte, do pastor Jonas Madureira, testemunhos de cura, né, com Gustavo Henrique, um depoimento lindo do Tom, né, que perdeu a sua esposa ainda muito jovem e ele ficou com os 3 filhos, né, e ele conta como foi esse processo de uma forma muito aberta, né, e ele se abriu com a gente aqui, acho que foi uma das primeiras vezes que ele falou sobre isso, a gente se sentiu muito privilegiado com isso. E teve tantos outros pais que falaram também e que vão falar ainda ao seu coração. Então, mostre para o seu amigo, para um pai que você conhece, né, não sendo cristão. São palavras que ajudam os homens, né, a continuarem aí no trilhos de Deus. E a gente tem poucas palavras para eles, né? Para a mãe a gente ainda encontra um pouco mais, mas os pais são pouco. Então, a gente teve essa oportunidade, entra lá, nosso canal, né? E confira todas as pregações e também tudo que a gente está falando aqui sobre o livro Pastoreando o Coração da Criança também está no nosso site, no link Pastoreando o Coração da Criança, tá bom? Grande beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus. Até mais.